né? Espiritualmente falando, né? Ou estou me sentindo mal, eu não posso ficar somente naquilo. Eu preciso perguntar qual é a causa daquilo. Bom, então, a partir daqui, agora, eu já avanço matéria nova. Até aqui eu retomei a última parte do encontro anterior, né? Eu disse para vocês que o critério para saber se a gente chegou a um bom discernimento é a paz. A paz. A paz está no fim de todo processo de discernimento, ou de todo momento de discernimento, né? A paz está no final de uma vitória, de um triunfo no combate espiritual, né? A paz se transforma num elemento absolutamente indispensável para o discernimento. O apóstolo Paulo, São Paulo, nos diz: a paz de Cristo atue como juiz em seus corações. A paz de Cristo atue como juiz nos seus corações. Colossenses 3,15. A paz tem um papel de ser juiz nos corações, né? Isto é, a paz faz o papel de árbitro. A paz faz o papel de árbitro em nosso interior. E nos diz precisamente o que está bem e o que está mal. Deus não é, de fato, Deus não é o Deus da desordem, mas da paz, nos diz Paulo. 1 Coríntios 14, 33. Deus não é o Deus da desordem, mas da paz. 1 Coríntios 14, 33. É importante esta referência, porque todos os exercícios espirituais estarão nessa dinâmica, né? Onde tem ordem, Deus normalmente deveria estar presente. E onde tem desordem, normalmente é o espírito, o mau espírito que está presente, né? Nessa linha da ordem e da desordem, segundo o grande Agostinho, Santo Agostinho, ele tem uma frase muito importante. Ele diz: a paz é a tranquilitas ordinis. A paz é definida como a tranquilitas ordinis, em latim, né? Isto é, tem dois elementos. A paz tem dois elementos: tranquilidade e ordem. A paz tem dois elementos: a tranquilidade e a ordem, né? Onde tem ordem, onde existe ordem, reina a tranquilidade. Isto é, a verdadeira paz. E a verdadeira paz é o grande sinal do combate cristão. A verdadeira paz é o grande sinal do combate cristão, na luta dos espíritos, né? Na luta espiritual. E nessa luta espiritual, houve um vencedor no bom espírito. No bom espírito. Precisamente aí está o distintivo da presença de Cristo. Onde tem paz, o que aparece é a presença de Cristo. Se faz presente Cristo. Onde tem paz, é Cristo que aparece. Lembrem-se neste tempo pascal, né? A paz esteja convosco, diz o Cristo quando os discípulos estão reunidos, né? Então, a paz é o distintivo da presença de Cristo. Então, quando falamos de ordem e desordem, é para colocar as mesmas palavras de Santo Agostinho, de fato, né? Porém, é possível que se encontrem outras mais adequadas, em todo caso, né? Em todo caso, pode ser referir a uma ordem moral, uma ordem psíquica, uma ordem social, etc. Tem diferentes tipos de ordens, né?
E mesmo se pode dizer da palavra tranquilidade, o mesmo pode se dizer da palavra tranquilidade, que vai na linha de sentir-se bem, né? A consolação, etc. Né? Ora, nós não sentimos a ordem, mas sentimos apenas a tranquilidade. Né? E com a tranquilidade, não temos o suficiente para saber se estamos na verdadeira paz. Então, aí a gente precisa examinar. Precisamente daí que temos de ir em busca da causa que está debaixo dela. Né? O primeiro passo do discernimento, então, é buscar o que está por trás da tranquilidade. Ou o que está por trás da intranquilidade. Esse é o primeiro passo. Porque nem toda tranquilidade, atenção aqui, porque nem toda tranquilidade é do bom espírito. E nem toda intranquilidade é do mau espírito. É importante, eu vou repetir isto, né? O primeiro passo do discernimento é buscar o que existe por trás da tranquilidade ou da intranquilidade. Porque nem toda tranquilidade é do bom espírito e nem toda intranquilidade é do mau espírito. O que muitas vezes chamamos ordem, não tem nada a ver com a ordem, mas com uma simples tranquilidade externa. Depois, por exemplo, um exemplo clássico que é dado neste momento, né? Imaginem uma grande revolta nas ruas. Né? Aí o exército sai e simplesmente acaba com todo mundo. A ordem volta. Vocês já podem suspeitar que aí tem alguma coisa de errado. A ordem voltou. Mas aquilo que podemos respirar nesse momento é a paz dos cemitérios. Essa é a paz do cemitério, ou dos cemitérios. Né? Então, se chama a ordem colocar primeiro o que é primeiro e segundo o que é segundo. Então aí percebem que a tranquilidade externa não é sinal diretamente da ordem. Então aí a gente vai dando aqueles primeiros passos no discernimento. Né? Não tem ordem, mas pode ser uma ordem externa simplesmente. Aparentemente tudo está bem. A gente precisa olhar mais profundamente. Por isso que me interessa colocar um pequeno quadro que é muito conhecido para o discernimento. Né? Eu vou fazer aqui um pequeno quadrinho. Acho que está aí. Então este quadro poderia nos ajudar a resumir bem tudo aquilo que estamos falando agora. Tranquilidade. O que está por trás da tranquilidade? O que está por trás da intranquilidade? Normalmente, quando tem tranquilidade, tem consolação. E normalmente, quando tem intranquilidade, tem também, paralelamente, desolação. Né? Isso é normalmente. Mas aí a gente precisa se perguntar, né? Quando tem ordem, é lógico que o bom espírito esteja presente e o fruto seja a paz. Aqui seria tudo direitinho. Né? Tem tranquilidade, consolação. Então verifico. É uma situação onde a ordem existe. Né? As coisas estão bem. Né? O bom espírito é sinal do bom espírito, se tem ordem. Portanto, tudo isso se confirma com a paz do espírito. Né? Sou um esposo fiel,
um bom pai de família, trabalho, me dedico, tenho uma prática cristã boa, etc. Uma prática normal, tudo está na ordem, o bom espírito deveria estar agindo, eu confirmo, é o bom espírito, eu sinto e experimento a paz. Mas eu posso sentir tranquilidade também, e até consolação, em muitos momentos. Mas eu experimento, quando pergunto o que está por trás, digo, aí tem uma desordem. Tem algo que não está muito certo, né? Porque a mesma pessoa, pai de família, dedicado, etc., etc., acontece que aceitou, está na moda, né? Aceitou entrou no esquema do Lava Jato. Uma propina pequena. Ele não queria, mas finalmente chegou. E aqui parece ser que nos mostra que por trás está, se tem desordem aí, quem inspira aquilo é o mau espírito. Portanto, o efeito vai ser o enrijecimento, o endurecimento, né, da atitude espiritual. Não é paz, mas endurecimento. Seria o efeito. Mas o importante é saber para poder combater. No caso da intranquilidade, a mesma coisa, né? Onde tem ordem, em intranquilidade, normalmente o sentimento dominante é a desolação. Mas tem ordem. Então, esse sentimento de intranquilidade é provocado pelo bom espírito. Pode ser pelo bom espírito, porque tem ordem. Tem ordem. Então, se é do bom espírito, porque eu estou sentindo intranquilidade? E tem ordem. Porque pode ser apenas um tempo de provação. Deus não normalmente tem pedagogia, né? Então, às vezes, precisamos de um tempo de provação para nos mantermos fiéis. E, às vezes, quando está tudo bem, tudo está na ordem, mas por que eu estou assim, como estou? Estou bem. Naquela situação, tudo bem, mas eu estou me sentindo mal. Então, pode ser que aquilo seja momentâneo, apenas um tempo de provação, que é provocado pelo bom espírito. Deus nos está pedindo ser fiéis naquele momento. Depois as coisas vão transformar-se. Tem intranquilidade, tem ordem, mas aqui o mau espírito começa a agir. O efeito, não se entende aí, se cura. Aquele sentimento se cura espiritual, quando todo não tem gosto, não tem sabor, né? A gente não... Uma secura espiritual, né? Então esse é o efeito. E a gente pode saber por isso. Intranquilidade, se tem desordem, normalmente é sinal do bom espírito que provoca aquilo. Então, a atitude, o sentimento que vamos experimentar é o remorso. Porque, claro, tem desordem. Veja, é o básico desse momento, né? É importante colocar exemplos, talvez, né? Colocar exemplos para cada situação. Isso poderia ajudar a avançar, porque o que expressa este quadro é o que diz Santo Inácio sobre as regras da primeira semana, começando os exercícios, né? E também aqui já entram as regras da segunda semana, que posteriormente eu vou explicar separadamente, as regras da primeira e da segunda semana, se der tempo, né? Então, é importante perceber que tudo isto é a forma de atuar, de agir
dos espíritos segundo o estado em que a gente está. É o modo como os espíritos agem. Quando tem desordem, normalmente o bom espírito pode nos provocar, nos levar à intranquilidade, porque ele quer que corrijamos aquela desordem. Estamos experimentando aquela intranquilidade. E quando tem ordem e tudo está bem, a tranquilidade é como a consolação que confirma aquele caminho no qual estamos, basicamente. Mas tem essas nuances, né, que é importante se lembrar. Do nível superficial, temos de descer através da ordem ou da desordem que o provoca, né? E saber se estamos debaixo do bom ou do mau espírito. Precisamos saber, eu estou sob a influência do bom ou do mau espírito? Essa seria a pergunta. Somente se dá a verdadeira paz quando existe tranquilidade, quando há tranquilidade e ordem ao mesmo tempo. Essa é a paz do Senhor, que é uma manifestação do amor do Espírito. E é um dos frutos mais significativos do Espírito, né? É o efeito da presença do Senhor em nós. Essa paz e tranquilidade e ordem, né? Todos os elementos presentes. A essa paz de fundo, somos chamados pelo Senhor. Todos nós somos chamados àquela paz aquela paz verdadeira, profunda, né? A essa paz temos direito. É importante saber, não é que temos direito se buscamos a Deus com sinceridade. Direito, digo, tudo é graça, mas para fazer entender. Se a gente busca com sincero coração, com sinceridade a Deus, se buscamos com sinceridade a Deus, então, de alguma maneira, poderíamos nos colocar dizendo, bom, finalmente essa paz eu tenho direito, estou buscando a Deus, né? Sabendo que aquela paz é um dom de Deus, mas de alguma maneira, se estou buscando a Deus, eu deveria normalmente chegar a experimentar aquela paz, né? Então, se eu procuro viver nessa ordem com Deus, comigo e comigo mesmo e com os irmãos, eu tenho que lutar com afinco contra o mau espírito, contra o espírito do mal, que me traz intranquilidade. Claro, se eu estou naquela busca aí e aparece um momento de intranquilidade e eu constato que existe ordem, então eu devo lutar contra o mau espírito. Lutar contra esse espírito que me traz a intranquilidade. O descobrir em mim a desordem é o que pode permitir, o que permitirá que a intranquilidade do bom espírito se transforme, mude, se torne em tranquilidade. E, portanto, eu possa finalmente chegar à verdadeira paz, né? Tudo isto se aplica ao nível pessoal. Evidentemente, cada um de nós, mas este discernimento também pode se aplicar ao nível comunitário, né? Não apenas das comunidades religiosas, mas de uma instituição, de um grupo de trabalho, de uma equipe, etc., né? Porque pode se colocar diferentes níveis, não? Até a nível social, tudo aquilo, né? Aquele exemplo que a gente deu antes sobre a paz dos cemitérios, poderia ser um discernimento social, né? Olhar o que está acontecendo. Não precisa estar todos envolvidos, mas isso nos dá um olhar externo. Ou um olhar comunitário de uma equipe de trabalho, de uma instituição, né? Por exemplo, quando num grupo de trabalho, numa instituição, alguém diz, é melhor não tocarmos aquele tema
porque isso vai causar bagunça na instituição. Pode ser verdade, mas porque se aquele tema que será tocado na instituição pode causar bagunça, a gente precisa se perguntar se tem ordem ou desordem, né? Porque às vezes é bom que cause bagunça para poder encontrar a ordem se tem alguma desordem por aí. Então, por exemplo, tocar esse tema tão delicado é do mau espírito, porque vai nos tirar a tranquilidade. A instituição está tranquila, mas eu sei, se tocamos esse tema, vai chegar à intranquilidade. Então, melhor calar. Não, porque eu estou descobrindo que aí tem uma desordem, portanto, é melhor tocar aquele tema. Algo muito típico que acontece na vida religiosa, por exemplo, né? É o tema da pobreza. Uma comunidade, né, que sempre está progredindo para crescer, a ser mais autenticamente pobre, poder viver evangelicamente, né? A pobreza evangélica no sentido de realizar mais o amor, etc, etc, né? E quando se toca esse tema, muitas comunidades, claro, causa bagunça, intranquilidade, porque é um tema muito delicado, né? Difícil de chegar a um ponto de equilíbrio, às vezes, né? Então, tem alguns que preferem não tocar esse tema, então, deixar as coisas, mas não percebem que tem uma desordem, né? Tem uma desordem, né? Ou quando alguém está fazendo uma revisão de vida, né? E entre o tema da pobreza, por exemplo, eu prefiro não tocar, porque isso vai trazer a intranquilidade. Mas eu constato que tem algo complicado, que não está totalmente ordenado, né? Não tem ordem, né? Ou numa instituição, por exemplo, quando chega o momento de tocar o tema do planejamento, famoso, né? Alguns dizem é melhor não tocar esse tema, porque vai causar bagunça na instituição. Vai tirar a tranquilidade na qual estamos. Mas a gente pode dizer, não, é preciso tocar porque as coisas não estão como deveriam estar, né? Então, o fato de chegar a viver a intranquilidade não é necessariamente ruim, mas pode ser um modo como encontrar finalmente a paz, né? Finalmente a paz. Por isso que precisamos discernir, né? Essa falta de tranquilidade pode ser sinal do bom espírito. Pode ser sinal do bom espírito. E assim, desse modo, o bom espírito nos leva para que possamos corrigir. No caso dos casais, né, quando é muito típico aquilo no discernimento, né, quando tudo está aparentemente bem, mas acontece que tem ocasionalmente um problema de infidelidade, uma coisa assim, né, que pode ser que tenha acabado, mas uma das ou ele ou ela continua conservando uma relação com a pessoa, né? Mesmo que não aconteça, mas isso provoca certos desajustes na vida ordinária, né? Então aí a gente precisa examinar, existe ordem ou tem alguma coisa que precisa ser corrigido, né? Eu digo, não, aí tem uma desordem, então, mesmo que não seja grave, mas tem uma desordem, né? Então eu preciso corrigir. E eu não vou ficar tranquilo porque o bom espírito que está provocando em mim essa intranquilidade. O momento que eu conseguir corrigir aquilo, então a ordem se estabelece
E, normalmente, a paz e a tranquilidade deveria voltar. São coisas que são pequenas, claro. Tem questões mais complicadas, né?